Aí olha só que interessante, agora começa aqui lá no 27 assim, ó. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude, né? Tem versões que falam mocidade. Olha que interessante, porque logo, né, a gente aqui falando de solteirice e tudo mais, né? E eu fui ler esse texto, eu não lembrava que fazia parte desse texto essa parte aqui, né? Eu lembrava que existia essa parte, mas eu não me lembrava exatamente que estava aqui nesse texto. E eu falei, olha só que interessante, né? Justo nesse texto fala sobre os sofrimentos próprios da juventude, né? Quais são os sofrimentos próprios da juventude, né? A gente tem um sofrimento de ansiar, né, por ter a nossa própria família, né? E a gente tem que se conter, porque não é assim, né? A gente precisa se guardar o coração, esperar no Senhor pela pessoa certa, tem todo o processo de conhecer a pessoa e tudo mais. Então isso é um sofrimento pra gente, sim, né? Mas com o Senhor, enfim, né? É o que fala aqui, ó, é proveitoso, com o Senhor é proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação, olha aí, hein? Tem gente que, né, acha assim, jovem só reclama e tal, jovem não tem problema, jovem não tem provação. A Bíblia fala que a gente tem, né? Então, próprio da juventude, né? Olha só. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Ou seja, aqui eu trago para nós, como solteiros, o seguinte, não é para sair namorando por aí, não. Né? Solitude e silêncio. Não é para sair fazendo besteira, né? Se defraudando, né? Arrumando problema, tá bom? Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. E aqui eu lembrei, eu lendo essa passagem, eu falei assim, gente, olha aí, né? Mais uma prova, é uma coisa que eu não gosto. De ver muitas vezes gente até vendendo curso, falando isso, né? Peraí que eu vou te ensinar aqui como que você faz para você se casar, né? Querendo dar um jeitinho nisso. E, na verdade, eu lendo esse texto aqui, mais uma vez, né, confirma para mim que Deus determinou essa opressão, ele chama aqui de opressão, esse tempo de espera, esse tempo de sofrimento, esse sofrimento próprio da juventude, Deus determinou, né, sobre cada pessoa. Quando ele fala aqui sobre cada pessoa, ele está dizendo, não precisa, a historinha não vai repetir, não é porque alguém fez isso e deu certo, o outro vai fazer e vai dar certo. Por quê? Porque Deus tem um tempo para cada um, né? E às vezes, para você vai ser, né? Igual, por exemplo, às vezes eu tô falando aqui para alguém que tem 18 anos, talvez vai casar com 20. Com 20 anos vai estar casada, né? E eu tô aqui com 40, né? E não é questão de que alguém é melhor do que o outro, ou que alguém fez algo e o outro não fez algo, né? Deus determinou, porque Deus sabe, né? Cada um. Eu gosto muito da história de Ruth, né? E Boaz. E quando Ruth se casou com Boaz, Ruth já tinha vivido um casamento lá de 10 anos. Ela, né, era viúva, já tinha sido casada por 10 anos e ficou viúva. E a Bíblia fala que Boaz era mais velho, não era um rapazinho. Então, como assim? Ele era um cara mais velho, né? Que ele fala com ela assim, você não foi atrás de homem mais novo. Ou seja, então demonstrando que, né, ela se interessou por ele achou que ela não ia se interessar por ele, porque ele era bem mais velho que ela, é o que dá a entender lá, né, na Bíblia. Então, olha só, então ele era mais velho, mas a Bíblia não fala que ele tinha sido casado antes. Por que ele não casou? Porque quando os dois ali se encontraram, você tá entendendo, né? E eu sei até um exemplo agora de, aqui nesse tempo nosso, né, de um casal assim, mas não vou citar nomes, enfim, então assim, por que a pessoa permaneceu solteira, né? Às vezes, né, aí a mulher estava viúva e ele permaneceu solteiro, por quê? Gente, Deus determinou, Deus sabe, né, o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente precisa realmente estar disposto, né, disposta a aceitar o tempo do Senhor, né? Não que a gente não vai orar, que a gente não vai buscar, que a gente vai, Senhor, pelo amor de Deus, alivia aí, abrevia esse tempo, Senhor, tem misericórdia. Mas que existe um tempo determinado, existe, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó. Aí isso aqui é receitinha. Isso aqui é receitinha que tá na Bíblia, né? Que tá na Bíblia. Mas aí você vai entender, lendo mais aí você vai entender. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança, né? Porque aqui o profeta estava falando
né, pregando o arrependimento. Olha, gente, falando com o povo, né, vamos nos arrepender aí, porque alguma coisa está errada, né? Então vamos lá, ó. Para que ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir e engole desonra e humilhação. Ou seja, você vai passar por um momento de sofrimento, sim. Aliás, eu quero até comentar aqui com vocês. Eu fiz uma live, já coloquei até lá também na rede vizinha, né? Falando sobre maldição hereditária, tá? E lá eu falo um pouco sobre heranças, né? Pecados geracionais, pecados pessoais e também pecados que são cometidos pela nação, né? Territoriais. E aqui, quando você lê essa passagem, né, você indo mais pra frente aí, você vai entender que depois, quando ele começa a orar, ele ora em nome do povo, tá? Então isso é uma coisa também que nós temos que pegar essa responsabilidade para nós, eu falei isso também na outra live, porque o fato de você estar, né, em meio a uma população, né, um povo que está cometendo pecados, né, você está ali naquele território, então você precisa dobrado, né, você precisa confessar os pecados, se arrepender, né, e ir diante do Senhor e chorar ali, e pedir, lamentar diante do Senhor, não só pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados geracionais e também pelos pecados da nação. A gente sabe qual é a fama, né, gente, das mulheres brasileiras, né, eu falo aqui mais para mulheres, então vou falar aqui com vocês a fama das mulheres brasileiras, né, lá fora, né, enfim, né, não preciso entrar em detalhes, mas vocês sabem, né, como que a nossa nação, infelizmente, né, o pecado, né, especialmente aí na nossa área, aí na área sentimental, é um negócio complicado, né, então nós precisamos, se está entrando até dentro, né, da vida dos cristãos, isso, né, então assim, nós realmente precisamos nos voltar para Deus, nos arrependermos. E assim, Dani, mas eu não estou em pecado. Sim, mas você está numa igreja que tem gente pecando. Você está numa cidade que tem gente pecando. Tem gente na sua família para trás de você que está pecando. Então, assim, ore por isso também, né? Nós precisamos nos colocar também e orar por isso, que o profeta fez aqui. Quando ele ora aqui, ó, tá até lá no verso 42, fala bem assim, ó, pecamos, né? Pecamos. Ele não tinha, né? Não vou dizer que ele não tinha pecado nenhum, mas eu digo assim, ele estava falando aqui, se lamentando do pecado do povo, como que o povo estava, né, em pecado, mas ele não estava entendeu? Nesse lamaçal todo. Mas como ele fazia parte do povo, então ele ora se incluindo, né? Pecamos. Eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia. Ele não estava agindo com rebeldia, entendeu? E tu não deixaste de apontar o nosso erro e não nos perdoaste. Então ele começa aqui com um negócio duro aqui, entendeu? Tu te escondeste atrás de uma nuvem a fim de evitar que alguma oração da nossa parte chegasse à tua presença. Porque aqui agora chega num ponto que é como fala aqui, ó, põe a tua cara, o teu rosto rente ao pó da terra em sinal de arrependimento, né? Então, ou seja, não é só sobre você mesmo, apesar de que, né, todos nós temos pecados, né? Todos nós, ninguém tá livre, né? Mas assim, e buscar o Senhor, talvez haja esperança. Então nós precisamos orar, nos arrependendo, né? Nos condoendo com o pecado também dos nossos antepassados e também da nação, né? Os pecados que têm sido cometidos na nossa nação, tá bom? Então não deixa de assistir essa live também, tá? Depois você tira um tempinho e assiste ela também, que ela tá bem interessante. Dispõe, por quanto Yahvé não te... Aí no 31 ele fala assim, ó, porquanto Yahvé não te desprezará para sempre. Tá? A nossa esperança tá aí, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai nos atender. Então vamos trazer à memória as vezes que a gente buscou o Senhor, chorou, se humilhou diante do Senhor, né? E teve a nossa petição atendida, respondida, né? Inclusive, para você ver como que são as coisas, hoje eu escrevi aqui, né, algumas coisas, né? Anotei pra gente falar aqui de coisas que aconteceram na minha vida, que foi a mão do Senhor, e eu fico pensando assim, eu tava lembrando como que hoje,
eu tenho mais consciência, né, do que em épocas que eu recebi bênçãos. Hoje eu tenho mais consciência dos meus erros, dos meus pecados, já me arrependi, já confessei, já deixei muita coisa que na época em que eu fui socorrida pelo Senhor, eu ainda estava fazendo coisas erradas, né? E que eu não tinha enxergado ainda. E olha só como Deus é bom e misericordioso. Então, se o Senhor nos atende, né, por causa da nossa ignorância, né, pra gente estar cego, não estar enxergando às vezes o nosso pecado e tudo, e o Senhor nos atende até quando a gente está assim, né? Imagina se você começar a colocar a sua vida realmente no altar e começar a buscar o Senhor, não só por você, mas também pela sua família, mas também pelo seu país. Imagina, né? O que vai acontecer. Então, nós precisamos ter esperança nisso, né? Esperança no Senhor, de que Ele vai, sim, olhar para nós de modo diferente, ter misericórdia de nós, porque nós estamos ali nos colocando diante dEle em arrependimento, em oração, né? Em busca ao Senhor, né? Como Ele fala aqui, né? Aqueles que o buscam, né? O Senhor tem misericórdia, tá? Então, ó, porquanto Yahvé não te desprezará para sempre. Uma hora Deus vai atender, tá? Eu sempre recebo muita mensagem aqui, a gente sempre comenta sobre isso, né? Quem tá acompanhando aí há mais tempo sabe disso, né? Como se, assim, a pessoa quer desistir, né? E aí eu falo mais especificamente da questão do casamento. A pessoa quer desistir. Ah, eu posso desistir? Ah, eu quero me conformar? Eu posso orar para me conformar? Enfim, coisas desse tipo, né? Que eu ouço aqui algumas seguidoras falando. Mas você não tem que se conformar, você tem que persistir na oração, você tem que insistir naquilo que é o seu desejo, né? E insistir com o Senhor, orar ao Senhor, buscar o Senhor, para que Ele te atenda, para que Ele tenha misericórdia de você. Agora, é aquela história, primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos, ver aquilo que a gente está errando, inclusive orar ao Senhor, pedir para a gente enxergar aquilo que a gente não está enxergando, né? Muitas coisas que o Senhor trabalhou em mim, começou a mudar em mim de uns anos para cá, foi depois que eu comecei a orar sobre isso. Eu comecei a orar assim, Senhor, eu preciso enxergar o que está errado, e eu continuo fazendo essa oração, faço até hoje, eu sempre faço essa oração, Senhor, me faz enxergar o que está errado, porque eu quero me consertar com o Senhor, eu não quero ficar fazendo algo na ilusão de que está certo e não está, entendeu? Porque eu quero viver uma vida para a glória do Senhor, eu quero agradar ao Senhor, né? Então, a gente precisa sempre estar fazendo essa oração, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada e a gente nem está enxergando, né? Mas aqui, ó, até na hora que, né, onde eu li aqui, ó, o Senhor mostra, ó, pecamos, eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não deixaste de apontar nosso erro, e não nos perdoaste, né? Olha aqui. Então, assim, ó, não deixaste de apontar nosso erro, tá? Então, a gente precisa perceber aquilo que é também os nossos erros, né? Porque é muito fácil achar os erros dos outros, né? É muito fácil, a gente consegue olhar para os outros e enxergar os erros dos outros muito facilmente. Mas os nossos realmente é mais difícil da gente enxergar, né? Então a gente precisa pedir a Deus a misericórdia dele, né? Inclusive tem um versículo que fala isso, né? Que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, né? Por quê? Porque é a bondade do Senhor que nos faz enxergar, né? Pra gente se arrepender. Como que você vai se arrepender de algo que você nem tá percebendo? Que aquilo é pecado, que aquilo tá errado, que aquilo tá desagradando ao Senhor. Você nem tá percebendo. Você acha que tudo bem, todo mundo tá fazendo, então você pode fazer também e não tem problema, né? Então, isso faz toda a diferença. Você precisa enxergar, né? Perceber aquilo que não tá certo para você poder se arrepender e se consertar com Deus. Amém? Então é isso, gente. Já falei aqui um pouquinho. Né? Então vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Ter essa consciência da bondade, da misericórdia do Senhor, né? Porque não é por merecimento, né? Porque merecer, né? Não é coisa boa que a gente merece, mas o Senhor é misericordioso, é bondoso, e Ele nos dá também, nos conduz ao arrependimento, nos faz enxergar aquilo, né? Aponta os nossos erros para que a gente possa se consertar com Ele, né? E como o texto fala aqui, né, claramente falou justamente da questão da juventude, dos sofrimentos da juventude, e fala pra gente botar a cara no pó, para quem sabe o Senhor tem esperança, né, para que quem sabe o Senhor, né, tenha misericórdia. Então nós precisamos, né, ir ao Senhor,
né? Não tem outra saída, né? Nós precisamos ir ao Senhor, nos humilharmos diante dele, orar, buscar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança para a gente ter mais fé ali, mais esperança naquilo que o Senhor já fez, embora, né, apesar dos nossos pecados, o Senhor fez. Então, que não percamos as esperanças por ter essa convicção de que a gente não é perfeito, de que a gente erra, de que a gente falha, de que a gente peca, né? A gente tem que procurar se consertar e ir se aperfeiçoando cada vez mais e buscando ao Senhor cada vez mais, né? Deixando os pecados, né? Esse pecadinho de estimação, aquilo que for descobrindo, que for percebendo, vai deixando, né? Enfim, mas a gente não pode perder a esperança e nem deixar também o diabo ficar nos acusando a ponto de, eu não vou nem pedir não, porque tô tão errada, né? Então, se tá toda errada, se conserta, vai diante do Senhor, pede ao Senhor misericórdia, pede perdão ao Senhor e continua pedindo ao Senhor, né? Vai desistir como? Vai desistir por quê, né? Para onde iremos, né? Não tem como. Então, vamos buscar o Senhor e vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança por causa da bondade e misericórdia do Senhor e lembrar daquilo que Ele já fez, apesar de sermos pecadores, né?